revisando os conteúdos que trabalhamos em fevereiro e março. Como estamos bastante tempo parado, a gente tem que relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu, tá? Para poder dar seguimento na continuidade dos conteúdos, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos relembrar as duas primeiras aulas que nós tivemos lá em fevereiro, que é as divisões continentais. Melhor, como podemos dividir o globo, tá? Então, nosso tema, na aula de hoje, a gente vai aprender o quê? As divisões continentais, os oceanos, o que são ilhas e o que são continentes, tá? Essas divisões, como elas foram formadas, e a atividade vai ser o quê? Traçar uma rota do vírus, né, do coronavírus, e como ela pode sair aqui da China e chegou aqui em Balneário Camboriú. Bom, esse mapa não está exatamente bonito e perfeito, porém ele ajuda muito para a gente relembrar cada local, ok? Vamos começar? Primeiro, para a gente entender o globo, entender como é que o mundo se deu como essa divisão, nós temos que saber que existem dois tipos de divisão: a cultural geográfica e a geológica geográfica, tá bem? É bem importante você saber isso, porque ano que vem, quando você estiver fazendo a prova do Instituto Federal, é uma divisão que pode cair, tá? Eu já vi várias provas onde nós temos isso. Então, olha só, cultural geográfica, geológica cultural. Vamos começar com a divisão geológica, ou seja, as divisões por terra. Olha só, qual continente nós temos aqui? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Bom, o que vai diferenciar uma ilha de um continente? O conceito para continente é o quê? Grandes terras imersas de água. Mas isso não acontece em todos os continentes. Ou seja, isso acontece aqui, ó, na América, acontece agora aqui na África, depois que foi aberto o canal do Suez, Oceania, tá bem? Mas essa divisão ela foi aceita por uma questão de que é maior do que a Austrália. Então, tudo que é menor que a Austrália é considerado ilha. E tudo que é maior que a Austrália é considerado um continente, ok? Então, olha só, o que a gente tem que pensar? A divisão geológica, geográfica, ela se dá aos continentes que nós conhecemos, que é a América, que é dividida em quê? A América tem duas subdivisões, quero que vocês lembrem lá. A primeira subdivisão que a gente vai ter da América é a América do Sul, América Central, América do Norte. A outra subdivisão que nós temos da América é abaixo do México, né? Mais ao sul, nós vamos ter a América Latina e Estados Unidos e Canadá formando a América Anglo-Saxônica, tá? Vamos entender melhor essa divisãozinha da América. Bom, a América, ela tem duas formas de dividi-la. Primeiro que é americano quem nasceu no continente americano. Não é americano apenas quem nasceu nos Estados Unidos, tá bem? Durante muito tempo, existem muitas pessoas, inclusive, que acreditam que só é americano quem nasce nos Estados Unidos. Mas não, americano é quem nasceu no continente americano, independente do qual local, ok? Independente da subdivisão também. Então, olha só, a primeira subdivisão vai ser a divisão regional. Então, vamos lá. América do Sul são os 14 países aqui, inclusive o Brasil. Então, vamos exemplos de alguns países aqui. Temos na América do Sul temos Brasil, vamos ter Chile, Colômbia, Trinidad e Tobago. Saibam que essa ilhazinha aqui, ó, próxima à Venezuela, pertence à América do Sul, ok? A América Central é uma pequena faixa continental, mas alguns países aqui são ilhas, né? Pequenininhos, ali que formam as regiões da Antilha e do Caribe. Exemplos de países dessa região. Na faixa continental, nós vamos ter Belize, vamos ter Panamá, vários países, tem bastante. E das ilhas vamos ter o Haiti, Cuba, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, vários países. E na América do Norte nós vamos ter Estados Unidos, Canadá
A Groenlândia, lembre-se, a Groenlândia não pertence ao Polo Norte, a Groenlândia pertence à Dinamarca, é um país que responde politicamente pela Dinamarca, igual a Guiana, tá? A Guiana Francesa que nós temos na América do Sul é uma extensão do território da França, ok? Assim como Saint-Pierre e Miquelon, que também é um país pequenininho ali da América Central, que também pertence à França, tá bem? Então, olha só, já a outra subdivisão da América que nós vamos ter é a América Latina, que é mais ou menos essa região aqui, ó, do México a Sul, tá? Porque a América Latina são países que derivam da língua do latim. A América Anglo-Saxônica são os países que derivam dos povos anglos, lembra? Lembra do colégio anglo? Por quê? É um colégio bilíngue, ou seja, o inglês vem do idioma anglo-saxônico, ok? Entendida essa subdivisão? Vamos para os outros continentes. Vamos começar com a Ásia, porque a Ásia é o maior continente que nós temos, ok? Em extensão territorial e também o continente mais populoso. Então, olha só, não é à toa que nós temos um vírusinho que surgiu lá. Então, a China, durante o seu tempo, eles passaram por muitas guerras, tá? Então, quando você fala assim, culturalmente eles comem carne disso, carne daquilo, comem, tá? E isso é cultural deles. Assim como aqui pra gente também é cultural. Por exemplo, existem pessoas que comem atu, javali, jacaré, são animais selvagens também e ficou o costume, tá? Então, se você for estudar um pouquinho mais sobre a China, você vai ver que ao longo dos seus conflitos e a sua população, ela necessitou disso culturalmente, desses animais. Mas agora eles não precisam? Porém fica, né? A cultura, ela se estabelece ao longo do território por um bom tempo também. Então não adianta você ficar culpando, ou se assim, isso ou aquilo, tá? Então essa questão que você tem que entender bem para não ser xenofóbico. Lembra que a xenofobia é o horror ao estrangeiro. Então ultimamente nós estamos vendo essa questão da xenofobia, o horror ao imigrante, sem você saber, sem você conhecer, sem você ter um preconceito de uma coisa sem você realmente conhecer aquilo, tá? Mas o que a gente precisa saber sobre a China? A China ela é muito importante e sem contar que ela é o país mais populoso do mundo. É onde encontramos mais pessoas por metro quadrado. Então, a China, faz parte do continente asiático, aí nós vamos ter o maior número de pessoas no seu continente, tá? Então, olha só, temos a China seguida da Índia. E presta bem atenção que daqui a um tempo a Índia vai passar o número de população da China, tá? E vocês reparem o seguinte, eu disponibilizei um mapa mundi aí para vocês, político. Veja o tamanho da China e veja o tamanho da Índia. Eles estão quase atingindo a população, ou seja, o que isso significa? Eles têm um território 3 vezes menor que o Brasil, mas uma população 5 vezes maior. É muita gente por metro quadrado. Mas isso não é uma questão importante para você falar assim, como um critério para definir sobre o vírus, por exemplo. Lá é uma população maior que o Brasil e existem mais casos atualmente. Aqui no Brasil, em outros países, por exemplo, a Itália, que é menor que a Índia, tá? Não sei os números de casos lá completo como está hoje, tá? Mas a gente pode traçar uma rota sobre isso. Então, olha só. Quero que vocês prestem bem atenção em algo bem importante aqui. A Ásia, ela é enorme. E por ela ser enorme, essa divisão cultural dela é gigantesca. Primeiro que berço das religiões está na Ásia. Olha só, não coloquei todas as religiões, mas a religião islâmica, hinduísmo, budismo, judaísmo,